Olá, eu começo este programa com o alerta de médicos e cientistas que estão na linha de frente no combate à Covid-19. O atraso da vacinação aqui no Brasil coloca o país numa situação de vulnerabilidade para a chegada de uma terceira onda ainda mais mortal. A chegada de novas variantes, como a da Índia, e o afrouxamento do isolamento social são fatores que agravam essa situação. As cenas dramáticas de UTIs lotadas e famílias em desespero podem se repetir. E a pergunta que eu faço é: que medidas urgentes ainda podemos adotar? Eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Rita Vutti damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Como eu disse no começo do programa, o cenário da pandemia no Brasil não é nada favorável. E como avançar nesta batalha com o inimigo se apresentando em novas variantes? Para nos ajudar hoje, vamos conversar com um dos especialistas brasileiros mais consultados durante a pandemia. Ele começou seus estudos atraído pela curiosidade em biologia e computação. Nos últimos 10 anos, se dedicou ao estudo sobre comportamento de vírus. Desde o começo de 2019, é pesquisador de pós-doutorado na Escola de Saúde Pública da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E mais uma curiosidade, ele é apaixonado por história, antropologia e, acreditem, por danças latino-americanas. No CNN Nosso Mundo, o virologista Anderson Brito. Anderson, seja muito bem-vindo. Olá, Luciana. Anderson, eu quero começar a minha pergunta falando sobre o nosso atual momento. A gente pode dizer que está vivendo uma retomada em V, mas não é retomada em V em economia não, tá, Thaís Herédia? É uma retomada em V da contaminação, porque a gente teve um início de ano com a contaminação crescente, depois a gente lá em março chegou ao pico, abril foi diminuindo, só que agora o que a gente está vivenciando é de novo um aumento de casos e aumento de mortes e ocupação em UTI também. Eu te pergunto, isso caracteriza uma terceira onda? Enquanto existirem pessoas que são suscetíveis ao vírus, o vírus seguirá o seu curso natural. Uma epidemia, eu costumo dizer, é como se fosse um incêndio em uma mata seca. Enquanto tiver matéria seca para que o fogo queime, ele seguirá o seu curso, a menos que a gente faça algo para impedir que ele siga. O que bombeiros fazem? Às vezes eles fazem aquele aceiro, eles separam áreas para que o fogo não passe de uma área para outra. Isso seria, por exemplo, o distanciamento físico, que a gente vem fazendo desde março do ano passado. Uma outra forma também para que a gente combata o fogo seria a água. No caso da pandemia, as vacinas e várias outras medidas que a gente pode utilizar, como máscaras também, higiene de mãos, por exemplo. Então, existem muitas pessoas que ainda são suscetíveis e uma chance da gente ver um terceiro aumento no número de casos é sim algo possível, infelizmente. Mas a gente ainda não pode, então, cravar que a gente está vivendo a terceira onda. Principalmente em estados do sul, agora, nesse momento, a gente já vê um aumento considerável no número de internações. Existem estados brasileiros nesse momento que estão com UTIs acima de 90% e alguns modelos já apontam para essa tendência de aumento, que está justamente acontecendo em um momento que a gente sabe que algumas cidades ou alguns estados estão fazendo uma flexibilização um pouco acima do que a gente esperava, e isso contribui para que as pessoas se encontrem, né? O vírus necessita do encontro entre uma pessoa infectada e outras pessoas não infectadas e ainda suscetíveis ao vírus. E é isso que a gente está vendo nesse momento de reabertura, e muito provavelmente a gente vai ver uma subida no número de casos no mês de junho. Lia Bock. Anderson, você falou agora aí do número de lotação da UTI, né? E o Brasil tem se pautado muito por esse número. As ações, parece que a única coisa capaz de mobilizar os governantes é justamente o número de lotação da UTI. Mas tem muitos pesquisadores que questionam um pouco essa metodologia. Eu queria saber qual é a sua opinião. Vale a pena a gente se pautar só por esse número? Será que não é um pouco arriscado? Olhar
para o número de internações ou o número e a ocupação de UTI, isso já é um indicativo de que a gente já tá perdendo muitas vidas. No começo da pandemia, a gente se pautava muito pelo número de casos e reaberturas, por exemplo, ela só se dava no momento que a gente notava uma queda constante de casos após 14 dias de queda. Não é isso o que a gente vem utilizando no Brasil. Infelizmente, essas reaberturas elas têm sido pautadas com base em elementos hospitalares, né, medidas de ocupação de leito, o que não é, de forma nenhuma, a medida mais ideal. Thaís Herédia. Oi, Anderson. Luciana falou aqui em recuperação em V, nem a economia está em recuperação em V, viu, Luciana? Está mais para um K. Essa recuperação é triste, né? A gente queria que tivesse recuperação em V na economia, claro. Não aconteceu, mas infelizmente a gente está tendo na pandemia. É verdade. Anderson, sobre estatística, nós estamos aprendendo a fazer várias leituras, né? Do que reflete melhor o pior quadro ou a melhora do quadro. Então, mortos por 100 mil habitantes, casos por 1 milhão de habitantes, mortos por 1 milhão de habitantes. E a mesma coisa agora valendo para vacina. É um aprendizado constante nosso aqui. Em termos de acompanhamento como virologista, ou seja, desse caminho que o vírus faz, qual é a estatística que você acompanha? Eu acompanho principalmente o número de casos, porque se há casos, haverão internações e também mortes. Então, o número de casos é aquela informação que a gente olha com mais detalhes, digamos assim. Mas, infelizmente, a gente sabe que até a notificação de casos no Brasil e em diversos outros países também, ela sempre chega com um certo atraso. Então, até o próprio número de casos, ele não nos diz muito bem, mas é a ferramenta que a gente tem para, de fato, poder, né, acompanhar. Mas para que a gente saiba o número mais próximo do real de casos, são necessários testes, né? E, infelizmente, a gente sabe que o Brasil está entre os países que menos faz testes em proporção à sua população. Então, seria como andar quase no escuro e tentar acertar o alvo. A gente está sempre nessa desvantagem, porque sem os testes a gente não consegue ter uma dimensão real da pandemia, do estado da pandemia nesse momento. Agora a gente tem ouvido bastante sobre uma nova promessa de se fazer testagem em massa. Eu realmente espero que isso de fato aconteça, porque sem a testagem, o teste é como se fosse o termômetro, é com base nele que a gente mede como que a situação está. Itavu. Anderson, a gente não usou a tecnologia como estratégia de prevenção de contágio, né? A gente teve até algumas tentativas aí, como o desenvolvimento do aplicativo Monitora Covid, do consórcio Nordeste. A gente teve também a tentativa de integrar os dados com o Conect SUS, do governo federal. Mas todas essas ferramentas, elas são um pouco intuitivas e também pouquíssimo disseminadas na população. Eu queria que você falasse do uso, né, da importância do uso de tecnologia no combate à pandemia, e se nós falhamos em não utilizar mais tecnologia nesse momento, que seja para fazer um rodízio de pessoas que poderiam sair em determinados momentos, enfim. Qual que é a importância do uso de tecnologias para isso? Existem diversos países que lançaram mão de tecnologias especificamente, por exemplo, para fazer o rastreamento de contatos. Então, aplicativos que conseguem reconhecer quem esteve próximo de quem e se uma dessas pessoas esteve infectada nos últimos dias, esse mapeamento de quem esteve em contato com esse infectado serviria para fazer o chamado rastreamento de contatos, que é uma coisa que a gente sabe que, infelizmente, o Brasil nem faz ou faz muito pouco. E para fazer rastreamento de contatos, voltando àquele ponto que eu tinha mencionado anteriormente, é extremamente essencial que existam testes. Sem os testes, a gente não identifica casos. Então, sem fazer testes, essas tecnologias elas acabariam sendo subutilizadas.
Então, uma coisa liga na outra. Se você faz o teste, isso é só o primeiro passo. O teste em si, sozinho, isolado, ele é bom para aquele indivíduo, ele vai saber que ele foi diagnosticado, mas a gente tem que ir muito além disso. O teste em si não é suficiente. Por exemplo, também extremamente essencial que se use esse teste para fazer rastreamento de contatos. Aí a tecnologia ela pode ser útil. Uma vez que a gente detecte quem esteve com aquela pessoa infectada, é necessário que essa pessoa que foi exposta, muito provavelmente, ao vírus, receba informação sobre como agir. Essa pessoa exposta, ela deveria, por exemplo, ficar em quarentena, e aqui no uso formal da palavra, ficar isolado de outras pessoas por 14 dias, porque ela se expôs a um contato positivo, e esse contato positivo, claro, essa pessoa infectada, ela tem que ficar em isolamento mesmo para evitar justamente que ela passe o vírus para outras pessoas, seja nas ruas, ou até mesmo dentro de casa. Então, qualquer tecnologia, ela vai partir do fato de a gente saber ou não quem está infectado. E, para isso, a testagem disponível de maneira ampla a qualquer pessoa que sinta que ela precisa fazer o teste é algo essencial. Sem isso, fica muito difícil aplicar outras tecnologias no sentido do rastreamento de contatos, por exemplo. Anderson, nós estamos também entre os países que mais politizaram essa pandemia. Tudo que a gente fala aqui no jornalismo é politizado todos os dias. Tudo que os especialistas, os médicos vêm falando é politizado a todo momento. Um exemplo disso é a vacinação. Aí a gente fala, não, o Brasil está muito atrasado em vacinação. Não, mas nós, em números absolutos, vacinamos muito. Fato. Vacinamos muito em números absolutos porque somos uma população com mais de 200 milhões de habitantes. Em números relativos, não. Eu queria que você, acompanhando isso no mundo inteiro, vi até que você compartilhou isso nas suas redes, nos desse uma avaliação desse andamento da nossa vacinação. Estamos realmente indo muito devagar? A mensagem positiva é que está acontecendo vacinação. Isso é um ponto positivo. O ritmo que essa vacinação está ocorrendo aí já é uma outra questão. Estamos vacinando, mas o nosso ritmo está longe do ideal. Nesse ritmo lento, que atualmente está em cerca de 500 mil pessoas, ou 500 mil doses aplicadas diariamente, a gente vai levar muito tempo para chegar, por exemplo, à metade da população. Esse número ele só seria atingido nesse ritmo no início do ano que vem. Então, não é um ritmo ideal. É bom que ele está acontecendo, mas a taxas muito lentas. Se a gente comparar com outros países, e muita gente critica que certas comparações não podem ser feitas, mas em minha opinião a gente tem que se basear naquilo que há de melhor. E, por exemplo, os Estados Unidos a gente sabe que estão fazendo um bom trabalho em termos de vacinação. Por lá, eles vacinam cerca de 1,8 milhões de pessoas por dia, 1,8, ou seja, quase 2 milhões de pessoas diariamente. Isso é um ritmo muito bom, que, por exemplo, tem permitido a eles, nesse momento, reabrir. Já existem agora movimentos para reabrir certos estados, o uso de máscara já não está sendo mais requerido em certas situações, isso porque eles estão muito próximos de já alcançar 50% da população com 2 doses. E não há segredo. Como que eles chegaram até isso? Com base em investimento em ciência. Se você quer ter vacina, você tem que ter, por exemplo, a receita da vacina, a teoria. Você tem que criar essa vacina do zero. A receita, eles têm pesquisadores que conseguem desenvolver vacinas. A vacina de RNA, essa da Pfizer, Moderna, está sendo desenvolvida há muitos anos já. A vacina, a receita, eles desenvolveram. Eles também desenvolvem os ingredientes, digamos assim, o insumo para fazer a vacina, que é esse bolo que a gente obtém no final. O Brasil ele consegue fazer o bolo, a gente tem capacidade técnica para desenvolver, para fazer o bolo, mas a gente fica dependente da receita que vem de fora e dos ingredientes que também vêm de fora. Então a gente não está amplamente soberano no que diz respeito
a vacinação. A gente está dependente de outras nações por uma razão simples. A gente não dá valor à ciência, infelizmente. Lia Bock. E aproveitar que você está falando aí da vacinação no mundo, de ter a receita, e falar um pouco sobre quebra de patente, né? Quebrar a patente pode, será, mudar o ritmo da vacinação? As Big Pharmas, elas defendem que quebrar a patente pode desestimular o investimento, né, em pesquisa, mas, ao mesmo tempo, essa é uma das indústrias que mais lucra no mundo, né? Eu queria entender o que a quebra de patente poderia fazer por nós, por exemplo, no Brasil, que estamos mais lentos agora. Mudaria nosso contexto? A receita não vai ser passada. A gente vai ter que desenvolver, de uma certa forma, buscar meios de descobrir como aquilo é feito, e aí isso envolve pesquisa, que infelizmente a gente sabe que o Brasil não faz um aporte de recurso suficiente para que a gente faça pesquisa de maneira ágil. Então, a quebra de patente em si, isoladamente, ela não vai trazer a solução justamente por essa questão. A gente não sabe como desenvolver. Então, se quebra-se a patente, por exemplo, da vacina de RNA, como vamos fazer isso? A gente tem todo o maquinário já no país para poder desenvolver isso? Essas são grandes questões que a gente tem que também ter em mente e que deixa claro que a quebra de patente por si só, ela não traz a solução. A gente teria que desenvolver essa capacidade de, digamos, desenvolver a vacina em território nacional. E, infelizmente, faltam esses recursos, né, para que a gente possa fazer isso. Thaís Herédia. Anderson, sobre vacinas, nós estamos chegando numa situação no Brasil que vamos ter vacinados com diferentes tipos de remédios, né? Remédio não, porque vacina não é remédio, tecnologia. Mas de diferentes tipos de tecnologia. E não, eu não quis nem falar de tecnologia, eu quis falar de nível de imunidade mesmo, né? De eficiência. Coronavac, a da Fiocruz, a Pfizer também chegando no Brasil. E como é que isso nos deixa do ponto de vista da exposição? Porque a sensação que eu tenho é que o vírus está sempre andando, correndo na frente e a gente ficando para trás. Essa distribuição de vacinas diferentes, com eficácias diferentes, nos mantém em risco? Qualquer vacina que a gente tem no mercado atualmente, no que diz respeito à proteção contra casos graves da Covid-19, a gente sabe que todas elas têm uma alta eficácia contra casos graves. A gente tem que ter em mente e tirar da nossa mente essa ideia, na verdade, de que existe uma vacina que é 100% e que vai colocar a gente dentro de uma bolha impenetrável a vírus. Não existe essa vacina. Eu gostaria que ela existisse de fato, mas infelizmente não existe. Então não existe vacina 100%. Mas se a gente olhar para a eficácia contra casos graves, a gente sabe que as vacinas que a gente tem são altamente eficazes nesse quesito específico. Essa ideia do sommelier de vacinas, que fica avaliando qual vacina vai ser melhor, em termos de proteção à vida, o que eu recomendo é a vacina que chegar até você, tome, porque ela já é uma proteção, ela já configura um nível de proteção. E nunca é 100%. Então, até mesmo aquelas pessoas que foram vacinadas, elas têm que tomar cuidados. Eu costumo dizer que a vacina é como um colete à prova de balas. Ela não impede que a bala chegue até você. A bala pode chegar, vai te atingir. Muito provavelmente ela não vai entrar. Mas se você começar a levar dezenas de tiros seguidos, o que seria isso no mundo real? Se você se expõe demais ao vírus, você está dando chance para que ele eventualmente consiga entrar. E o colete, ele pelo menos ele vai diminuir a chance de você ir à morte. Rita Wurm. Anderson, na verdade, existem muitas dúvidas, né, dessa questão da variantes e cepas. Acho que muitas pessoas ficam bastante assustadas do que são, né, a mutação do vírus, essa quantidade de variantes, e aí muita gente acaba se preocupando à toa, né? Queria que você explicasse um pouco a diferença entre isso daí, né, variantes e o que são cepas, o que a gente precisa se preocupar, e se a mutabilidade do vírus pode fazer com que esse processo de imunização bastante lento no nosso país pode prejudicar o resultado esperado por todos. O que é uma variante?
No início dessa pandemia, lá em janeiro do ano passado, foi isolado um dos primeiros vírus em Wuhan. Esse vírus a gente chama do vírus referência. O vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus, ele sofre mutações regularmente. Então, cerca de 2 a 3 mutações por mês. Isso é natural, é da natureza do vírus mudar ao longo do tempo ou evoluir, digamos assim. Qualquer vírus que a gente sequencia hoje, que tenha qualquer diferença ou qualquer variação genética em relação a esse vírus referência, a gente chama de um variante. Muitas vezes eu sou perguntado quantas variantes existem. Centenas de milhares, existem milhares de variantes. O fato é, qual dessas variantes nos traz mais preocupação? Seriam aquelas variantes que têm uma capacidade, por exemplo, se o vírus se transmite mais, ele leva a mais casos, leva a mais internações e, infelizmente, leva a mais mortes. Essas são as variantes de preocupação, digamos assim. Tem também as variantes de interesse, que elas têm algumas mutações que estão presentes nas variantes de preocupação, mas que a gente ainda não entende se essas mutações dão, de fato, a esses vírus alguma característica biológica nova. E, de uma forma geral, é isso. Uma variante é um vírus que tem uma variação genética em relação a esse vírus referência. E existem milhares de variantes por aí, mas a gente monitora algumas poucas que a gente sabe que tem mutações que dão a elas características biológicas diferenciadas. Anderson, essa tua explicação tira o peso, ou eu diria a periculosidade das notícias que a gente vem dando aqui, de que surgiu uma variante aqui no estado de São Paulo, surgiu uma em Minas Gerais e por aí vai. Tira esse peso. Mas, por outro lado, eu te pergunto, qual deve ser a nossa preocupação de ter uma parcela bem mínima da população brasileira parcialmente vacinada, ou seja, tomou uma dose, não tomou a segunda, e essas variantes estarem circulando. Por acaso, uma variante entra no corpo de uma pessoa vacinada, ela pode se tornar uma variante mais perigosa no sentido de ficar imune à imunização, digamos assim, nem sei se eu estou usando as palavras certas. Existe uma grande chance do vírus, uma vez que ele entra na gente, ele vai sofrer milhares de mutações. A ampla maioria dessas não é vantajosa ao vírus e a gente nem vê porque elas são eliminadas durante esse processo. Mas tem uma minoria que fica, são mutações neutras ou que dão alguma vantagem. Quanto mais transmissão, quanto mais casos a gente vê, mais variantes estão surgindo. Se a gente quer, de fato, impedir que novas variantes surjam, a gente tem que impedir que o vírus alcance novos hospedeiros. Daí a necessidade do distanciamento físico, do uso de máscara, da boa ventilação de ambientes. Por quê? Se esse vírus segue sendo transmitido, ele vai seguir tentando novas combinações de mutação. É uma grande loteria. Ele vai tentando uma mutação nova aqui, combinada com outra que já, digamos, existe, e por chance, ele pode acumular um conjunto de mutações que dão a ele uma capacidade diferente, por exemplo, de infectar alguém que já foi infectado antes, de forma leve, por exemplo. A proteção de uma infecção muito leve não é tão grande. Então, se essa pessoa que já foi infectada tem essa noção equivocada de que agora ela está imune 100% e ela é infalível contra qualquer novo vírus, SARS-CoV-2, ela está errada, ela tem que continuar se protegendo, porque se o vírus chega até ela, ele vai tentar buscar a sua forma de infectar e muitas vezes ele consegue. E aí aquela pessoa que já foi infectada, ela é reinfectada e consegue passar o vírus à frente. Thaís Herédia. Anderson, os governos têm tomado medidas muito radicais, por exemplo, para monitorar, impedir a entrada de brasileiros lá fora, agora de gente que vem da Índia para o Brasil. Tivemos isso com o Reino Unido, com a África do Sul. O que diferencia essas atitudes? Por que os governos têm que tomar essas atitudes para essas variantes específicas aqui, para falar de cepas? Qual é a motivação de se tomar medidas tão radicais assim? Olha, essas são medidas que, na verdade, elas são essenciais. São medidas que eu esperava que já estivessem sendo adotadas desde março do ano passado, quando os primeiros casos da Covid-19 foram detectados em solo nacional. A gente lembra muito claramente daquela primeira pessoa que foi diagnosticada em São Paulo e houve essa reação extremamente exacerbada que se justifica.
No entanto, essas medidas logo arrefeceram, né? E a gente viu esse mesmo padrão se repetindo. Quando a variante B117 do Reino Unido surgiu, houve mobilizações para tentar contê-la. Em questão de algumas semanas, todo mundo esqueceu. A gente não pode esquecer, por exemplo, que a AP1 ela surgiu em solo brasileiro. Foi também um motivo de grande alarde, que eu esperava que motivasse a gente a tomar medidas para conter o espalhamento dessa nova variante em solo brasileiro, mas a gente viu novamente que essas medidas foram arrefecendo ao longo do tempo e abandonadas. Hoje, a AP1 ela é responsável por mais de 90% dos casos no Brasil e a gente esquece que ela existe. E agora que foi detectada a variante B1.617, que teve origem na Índia, cria-se essa reação com foco simbólico bastante específico. São pessoas que vêm do Maranhão, porque o vírus foi detectado em um navio na costa maranhense. Então, aquela região geográfica vira o alvo específico e quase único. Mas e o Ceará? E o Pará? As pessoas vindas de lá também vão ser alvo de investigações um pouco mais sérias para saber se elas estão infectadas ou não? Não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto, por exemplo, o cancelamento da entrada de voos da Índia. É uma medida acertada, porque a gente sabe que o país está enfrentando agora um grande surto causado pela B1.617. E voos do Paquistão, o país ao lado, esses voos estão continuando? Se sim, muito provavelmente essa variante saiu da Índia, foi para esses outros dois países e pessoas infectadas estão entrando em solo nacional. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil ainda tem um sistema muito fraco de controle da entrada de variantes de fora. A gente sabe que o que o Brasil exige é um teste negativo de PCR e um formulário onde a pessoa atesta sobre a situação de saúde dela. E é isso. Ela entra no país, não vai ser testada novamente e ela pode, eventualmente, ter sido infectada nos 3 dias anterior à viagem. E com isso ela só percebe que foi infectada nesse período e uma vez em solo nacional ela interage com outras pessoas e é assim que uma variante sai de um país e entra no outro. Para a variante detectada na Índia chegar no Brasil é uma questão de 20 horas de voo e um sistema de controle fraco que é o que a gente tem, infelizmente, no Brasil. Vai, Lia. Anderson, você disse uma vez que na ciência não existe verdade cravada, né? Que o tempo todo a gente está descobrindo algo novo e pode mudar de visão. Ao seu ver, quais foram os maiores erros que o mundo cometeu com relação a essa pandemia? Você incluiria, por exemplo, nesse rol aí a imunidade de rebanho que a Inglaterra insistiu e a hidroxicloroquina que o Brasil insistiu? Hoje é que não existem medicamentos na farmácia que a gente vai lá e compra e esse medicamento vai ter um efeito antiviral e vai bloquear o vírus. Infelizmente, não existe. É um vírus novo. A gente vai ter que desenvolver esse medicamento do zero. Não é pegar um medicamento contra a malária e achar que ele vai ser a bala de prata contra um novo vírus. Não é assim que funciona. Esse foi um dos grandes erros, por exemplo. O erro também de se imaginar a possibilidade de uma imunidade de rebanho por infecções naturais também foi um erro grande. Por quê? Imunidade de rebanho é um conceito da epidemiologia. A gente atinge a imunidade coletiva ou imunidade de rebanho de maneira civilizada através da vacinação. Não através de infecções naturais por um vírus que mata cerca de 1% dos infectados. E é muito por isso que lá no começo da pandemia a gente avisava, a gente não pode adotar essa medida, isso não vai funcionar, isso vai levar a cerca de 1 milhão de mortos. Pois bem, esses avisos foram ignorados, estamos hoje alcançando quase 500 mil de mortos e não foi sem motivo. Imunidade de rebanho por infecção natural em uma doença que tem essa letalidade de cerca de 1%, é um erro crasso. Como que a gente chega nesse limiar de imunidade de rebanho? Usando vacinas. Então a gente deveria estar nesse momento se empenhando ao máximo possível para que a gente consiga o máximo de vacinas para vacinar a população de maneira mais rápida possível. Anderson, como você tem visto essa desigualdade na vacinação tão gritante no mundo?
Exato, esse é um grande problema. A gente sabe que a pandemia ela é um fenômeno global e as populações de diferentes continentes estão super interconectadas. Existem voos o tempo todo. Então, enquanto a gente não vacinar todos os países, em especial aqueles mais vulneráveis, onde a gente sabe que se o vírus chegar ali, ele vai conseguir se espalhar de maneira rápida, esse problema não vai ser solucionado. A gente ainda pode ver novos casos surgindo, porque sempre vai ter ali esse foco de doença em outros países onde a vacinação não chegou, por exemplo. Então é algo extremamente essencial que a vacinação atinja de forma global todos os países que dela necessitam. Itavu. Anderson, agora que a gente já entendeu que a vacina é a solução, que a gente já entende mais sobre a epidemiologia do vírus, eu queria que você falasse para a gente quais os principais desafios da ciência daqui para frente, vendo que a pandemia ainda continua crescendo, né? No que a comunidade científica tem que focar a partir de agora? O foco principal nesse momento de governos e ciência está, de fato, nas vacinas, que eventualmente terão que ser redesenhadas para que elas se adaptem melhor à nova diversidade de vírus que está surgindo, né, o tempo todo, e também, eventualmente, o desenvolvimento de drogas que têm algum espectro mais amplo, por exemplo, contra coronavírus, de uma forma geral, seria extremamente útil se a gente tivesse essa arma já sendo desenvolvida nesse momento, porque essa é a terceira epidemia causada por um novo coronavírus. A gente tem que lembrar que já houve a epidemia do MERS, do SARS-1 e esse é o SARS-2. Então, a gente tem que estar preparado para tentar enfrentar novas possíveis pandemias que podem sim acontecer. Os vírus estão nos animais também e a gente está em contato direto com esses animais, morcegos, por exemplo. E desses animais, um novo coronavírus pode chegar até a gente. Então, a gente tem que se equipar com vacinas, com novos medicamentos que agora estão sendo desenvolvidos do zero. Thaís. Eu ia perguntar o que eu falo para minha mãe, com 81 anos, que já tomou a segunda dose da vacina e ficou ouvindo, mudou o vírus, mudou o vírus, mudou o vírus. E os 80 de hoje são os 60 do passado, né, Anderson? Você sabe disso. A gente entrevistou o João Carlos Martins aqui, o pianista, e ele estava fazendo 80 anos e ele dizia, estou fazendo os planos para os próximos 20. E parece que essa geração está com um futuro que ainda podia ser um futuro muito produtivo, ameaçado. Estão ameaçados? Essas pessoas que estão em grupos que a gente sabe que são mais vulneráveis, elas têm que continuar tomando cuidados enquanto a gente tiver número de casos extremamente altos, como a gente tem observado nesse atual momento. Como eu tinha mencionado, a vacina seria como um colete à prova de balas. Mas o ponto negativo é que existe um tiroteio acontecendo por aí e as balas acabam sendo modificadas também, que seriam o quê? Os vírus, eles vão mudando ao longo do tempo. A gente tem que vacinar a ampla parte da população para justamente dar uma segurança coletiva. Se a gente atingir 60%, 70% de pessoas vacinadas, a imunidade coletiva vai ajudar que a gente dificulte um pouco a vida do vírus. O vírus não vai mais conseguir pular de uma pessoa para outra com tanta facilidade, porque ele sempre vai achar uma pessoa que já está imunizada e que oferece a ele barreiras. E quanto mais pessoas vacinadas, melhor, porque isso também serve como uma proteção até contra essa parcela da população que a gente sabe que é mais vulnerável e que provavelmente serão alvo de vacinações futuras. Isso é algo que eu já imagino, que a vacinação contra a Covid-19, especificamente para grupos mais vulneráveis, muito provavelmente vai ser algo anual, como já é para a gripe. Então, isso não é nada que nos surpreenderia. A gente já faz isso para a gripe e, muito provavelmente, a gente deve também fazer isso para a Covid-19, especificamente para esse grupo que é mais vulnerável, digamos assim. Lia Bock. Anderson, você mora nos Estados Unidos, né? Eu queria que você contasse para a gente como a comunidade científica internacional tem visto a postura do Brasil no combate à pandemia. Como a gente está sendo visto lá fora? Olha, infelizmente a gente é visto como uma grande ameaça à saúde pública global, porque nós temos uma vasta população que ainda está suscetível ao vírus.
as medidas protetivas não estão sendo aplicadas de maneira eficiente, então o distanciamento é sempre pela metade, a vacinação está lenta, o uso de máscaras não é adequado ou nem sequer é utilizado. Então isso favorece o vírus. A gente falhando nessas várias medidas, a gente acaba jogando no lado do vírus, no time do vírus. A gente deveria estar jogando contra ele. Enquanto a situação não estiver resolvida no Brasil, o Brasil, infelizmente, vai ser visto como uma ameaça global. Brasileiros vão ser impedidos de entrar em certos países enquanto eles não forem vacinados. Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente também. A gente não está sendo bem visto de maneira nenhuma, porque as medidas de controle que a gente tem adotado não são nada eficientes. Anderson, durante esse 1 ano e meio de pandemia, eu entrevistei muitas pessoas, muitos especialistas, mas pouquíssimos, eu diria centenas de especialistas, mas pouquíssimos são tão jovens quanto você. Eu queria e muitos deles me falaram do desafio deles disso, muita gente não está dormindo nesse tempo todo, está estudando, trabalhando, ou está na linha de frente da pandemia. Eu queria saber como caiu esse desafio para você. Eu sei que você já tem 10 anos estudando o vírus, mas como caiu para uma pessoa tão jovem viver o desafio de uma pandemia mundial, nesse nível que a gente está vendo? Como tem sido a sua rotina e como você encara para o futuro essa sua experiência? Espero que você não viva mais uma pandemia. Eu também espero que não. Espero que essa experiência tenha nos ensinado a como evitar que a gente chegue em uma situação como essa. Eu fui, digamos, um felizardo, no sentido de que, quando a pandemia chegou, eu já estava bastante equipado com o conhecimento para poder ajudar de alguma forma. Então, eu sou um virologista, eu tenho também formação em bioinformática, então eu sei analisar dados genômicos de vírus, por exemplo. E hoje em dia existem mais de 1,7 milhões de sequências do coronavírus. E manejar essa montanha de dados exige conhecimentos em virologia, exige conhecimentos em computação também. E eu acabo tendo esses dois conhecimentos. Quando essa pandemia chegou, e a gente notou no início de março, nos Estados Unidos, que essa primeira onda chegaria, aí a minha vida mudou. Eu estou trabalhando de casa há mais de 1 ano, como a maioria. Existe uma demanda muito grande, ou por informação, então é algo que eu tenho investido muito em tentar passar essa informação que eu tenho da maneira mais compreensível possível para que as pessoas se acalmem, porque tem muita gente que ainda está muito ansiosa justamente pelo fato da falta de informação. Então tem sido uma rotina bastante corrida e eu espero que com a vacinação a gente comece a voltar a uma normalidade. E é algo que países que estão mais avançados na vacinação, como os Estados Unidos, já estão observando essa luz no fim do túnel. Então a gente tem que exigir vacinas. Nesse momento é o momento de exigir vacinas. Olha, eu estou no grupo dos ansiosos. Você pode me acalmar? Eu também. Acho que a Rita Vu é a única calma aqui. É uma situação difícil mesmo. Espero que a vacina chegue até vocês o mais rápido possível. Muito obrigada por essa participação aqui no Nosso Mundo. E o nosso programa com o virologista Anderson Brito está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Time, mais uma vez, muito obrigada. CNN, a maior do mundo, líder em independência.